Estação da Notícia. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi, de 73 anos, reivindicou nesta terça-feira a vitória nas eleições no país. Ele vai para um terceiro mandato. Nas redes sociais, Modi agradeceu pela vitória enfática e retumbante. Desde que as primeiras apurações começaram a ser divulgadas, a aliança de Modi comprovou o favoritismo para conquistar a maioria dos assentos das eleições gerais. A novidade é que a expectativa de vitória esmagadora prevista nas pesquisas não se confirmou. Até a tarde desta terça-feira, o Partido do Povo Indiano, do primeiro-ministro, ficou com a projeção de chegar a cerca de 240 cadeiras no parlamento, do total de 543, ou seja, menos da metade. Já o segundo lugar, o Congresso Nacional Indiano, pode chegar a cerca de 100 cadeiras. É uma vitória do atual primeiro-ministro, com grande diferença, mas dessa vez sem maioria absoluta. Após governar com a maioria do parlamento desde 2014, o fato de depender de aliados para formar o governo pode alterar a formulação de políticas nesse terceiro mandato de Modi. A eleição na Índia este ano é o maior processo de votação do mundo. Começou em abril e contou com a participação de 642 milhões de eleitores, de acordo com a Comissão Eleitoral do país. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Estação da Notícia. A Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru, em Pernambuco, assinou contrato com o ECAD, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, para que os compositores que tenham suas músicas tocadas durante a festa de São João da cidade, promovida pela Prefeitura, recebam pagamento pelo seu trabalho. Segundo a superintendente do ECAD, Isabel Amorim, foi uma iniciativa da instituição que procurou não só a Prefeitura de Caruaru, mas intensificou no último ano as visitas aos gestores públicos de outras cidades para conscientizar sobre a importância do pagamento para os compositores. Mas a lei é bastante clara, inclusive todas as decisões que nós tivemos no judiciário são claras, porque a lei é muito clara, dizendo, olha, se você tem um evento num estado, numa cidade, numa praça, do mesmo jeito que você paga a luz, o palco, a decoração, não sei o que mais você tiver ali, o compositor também precisa receber, né? Então, se você tem um evento dessa magnitude lá, e ele não recebe agora, ele vai receber até o ano que vem. Ela relata que outra iniciativa para garantir o pagamento dos compositores é conscientizar os patrocinadores. O que acontece na música e no direito autoral é que a música é intangível, né? Então, enquanto a gente não tiver essas prefeituras entendendo, não só as prefeituras, os patrocinadores também, né? Sabe, se a gente não tiver a Azul, Itaú, a Brahma, todo mundo, a Ambev, dizendo, olha, eu só vou patrocinar se eu souber que está sendo pago, né? Então, realmente é fazer uma cadeia, assim, de esforços para que isso dê certo, né? De acordo com o ECAD, em 2023 foram arrecadados e distribuídos entre os compositores por volta de 13 milhões de reais apenas em relação às festas juninas. Isabel destaca mais um obstáculo que impede uma maior arrecadação de direitos autorais. Para você ter uma ideia, no ano passado, o ECAD licenciou aproximadamente 70 mil eventos. Mas para você ter uma ideia, o Brasil tem 5 mil municípios, né? E nós temos 70 técnicos, mais gerentes e tal, ou seja, eu tenho 100 pessoas para fazer tudo isso. Em 2023, mais de 323 mil titulares e associações receberam 1 bilhão e 300 milhões de reais com rendimentos em direitos autorais de execução pública no ano passado, 12% acima do que foi arrecadado em 2022, com produção de Dayana Vitor e colaboração de Tamara Freire, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Estação da Notícia. A ministra Carmen Lúcia tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral na noite desta segunda-feira. Ela vai comandar a Justiça Eleitoral durante as eleições municipais de outubro. Em seu discurso, Carmen Lúcia fez duras críticas às fake news e principalmente ao que chamou de algoritmo do ódio. O algoritmo do ódio, invisível e presente, senta-se à mesa de todos. É preciso ter em mente que ódio e violência não são gratuitos. Instigados por mentiras e vilanias, reproduzem-se e esses ódios parecem intransponíveis. Não são. Contra o vírus da mentira, há o remédio eficaz da liberdade de informação séria e responsável.
A ministra disse que a mentira digital é um dos desafios a serem enfrentados. Um dos desafios contemporâneos e que ocupa parte da ação da Justiça em geral e da Justiça Eleitoral no Brasil especificamente, para que não prospere, a mentira espalhada pelo poderoso ecossistema digital das plataformas é um desaforo tirânico contra a integridade das democracias. É um instrumento de covardes e de egoístas. Por essas mentiras se busca contaminar a dignidade civilizatória conquistada até o presente pela garantia dos direitos humanos. A mentira digital, multiplicada em extensão planetária, não vira verdade, não desfaz fatos, não engole a liberdade, mas é fabricada para destruir as liberdades. Segundo Carmen Lúcia, a mentira será combatida, o ilícito será investigado e, se provado, será punido na forma da legislação em vigor. Carmen Lúcia substitui o ministro Alexandre de Moraes. Ela é a primeira mulher a presidir a Corte Eleitoral por 2 vezes. A anterior foi de 2012 a 2013. O ministro Cássio Nunes Marques tomou posse como vice-presidente. A nova presidente vai ficar à frente do TSE até junho de 2026. Várias autoridades estiveram na cerimônia de posse, como o presidente Lula e os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Estação da Notícia. O Produto Interno Bruto do Brasil subiu 0,8% nos 3 primeiros meses do ano. Os dados da pesquisa do IBGE, divulgados nesta terça-feira, apontam que, em relação ao primeiro trimestre de 2023, o crescimento ficou em 2,5%. A alta deste início de ano foi puxada pelo setor de serviços, que cresceu 1,4% no período. Destaque para o comércio, que avançou 3% entre janeiro e março, como explica Rebeca Palles, coordenadora de contas nacionais do IBGE. Principalmente a parte do comércio varejista, que tem ligação com o crescimento do consumo das famílias, o serviço de informação e dentro aí puxado pela internet, desenvolvimento de sistema, que tem a ver com investimento, e a parte de outros serviços. E aí dentro de outros serviços, 2 chamaram mais atenção, que são serviços profissionais, que é ligado à economia como um todo, e a parte dos serviços pessoais, que aí também influencia positivamente o consumo das famílias. Ainda sobre o crescimento do consumo das famílias, a pesquisadora destaca a melhoria no mercado de trabalho. A taxa de juros e a inflação mais baixas, que também ajudam, e a continuidade dos programas de apoio, e ajuda do governo para as famílias, que também aumenta a renda disponível das famílias e elas podem consumir mais. Outro desempenho positivo foi dos investimentos, alavancados pela alta na importação de bens de capital, no desenvolvimento de software e na construção civil. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Estação da Notícia. E a seleção brasileira feminina de futebol volta a campo nesta terça-feira. O Brasil enfrenta a Jamaica a partir das 8 da noite na Arena Fonte Nova em Salvador. No fim de semana, a seleção goleou a mesma Jamaica por 4-0. Em coletivo de imprensa, zagueira Rafaele falou o quanto é difícil as mulheres demarcarem território no futebol. Fico feliz também de ver quantas mulheres tem aqui na sala, porque a gente sabe o quão é difícil chegar como mulher onde a gente está hoje no futebol. É impressionante, no Lobato, onde a Formiga começou jogando aquele campo de barro. Faz tempo que eu não vou lá, mas deve estar igual, eu acho que é bem humilde também, assim como eu comecei jogando no campo de barro. É impressionante, porque eu venho de escolas diferentes, eu fiz faculdade nos Estados Unidos graças ao futebol, eu tinha uma bolsa de estudo, então eu via um país que a cultura do futebol feminino é muito grande. Eu vi meninas que começavam a jogar desde os 5 anos, já ia para a escolinha com a bolinha nas costas, com a mochilinha, então você vê essa cultura do futebol lá fora, que a gente sofre tanto aqui no Brasil para conseguir chegar, eu fico pensando quantas meninas não conseguiram chegar, ou desistiram, ou largaram o futebol para fazer outra coisa porque não tinham oportunidade. Os clubes precisam valorizar e olhar mais para a nossa modalidade. Ainda nesta terça, 2 jogos dão prosseguimento à 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mirassol e Guarani, Paysandu e América Mineiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Estação da Notícia. 22 escolas estaduais do Rio Grande do Sul vão ter que ser reconstruídas ou instaladas em novos locais. Essas são as unidades em situação mais crítica e que estão sem funcionar por causa das chuvas e das enchentes, segundo o governador do estado, Eduardo Leite. Nós temos 5.800 estudantes nessas escolas em comunidades severamente atingidas. Tá? Então, para essas escolas, que são essas 22 escolas, a gente já está desenvolvendo projetos, identificando locais e esperamos aí ter até a semana que vem o encaminhamento das primeiras licitações, das primeiras contratações. O governo gaúcho fez um balanço nesta terça-feira e anunciou a liberação de 22 milhões de reais para as escolas fazerem compras mais urgentes na volta às aulas. Outros 18 milhões vão para a merenda escolar. Na saúde, 70 milhões de reais vão atender hospitais, equipes de saúde mental e atenção primária. Outros 15 milhões vão para 54 municípios em calamidade pública que perderam equipamentos nas unidades de saúde. Cidades com prejuízos mais severos, como Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo, vão receber atenção especial na compra de equipamentos, disse o governador. Para as suas unidades de saúde, especialmente aquelas que têm capacidade de retornar rapidamente ao funcionamento, aquelas que não são unidades em que o prédio tenha se perdido, né? Ou seja, se tem capacidade limpando, organizando, reequipando essas unidades de colocá-la em funcionamento, a gente vai dar prioridade para esses repasses de recursos aqui. Eduardo Leite disse que vai se reunir na quinta-feira com técnicos da Holanda, responsáveis pela redução de risco de inundações. A ideia é avançar estudos sobre as bacias hidrográficas e as comunidades mais vulneráveis do estado. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Estação da Notícia. A proprietária de uma clínica estética na zona sul da capital paulista será investigada por homicídio pela Polícia Civil de São Paulo após a morte de um paciente que efetuou o procedimento conhecido como peeling de fenol. De acordo com nota da Secretaria de Segurança Pública, a proprietária não foi localizada e está sendo procurada para ser ouvida em depoimento. O caso é investigado no 27º Distrito Policial. O procedimento, conhecido como peeling de fenol, utiliza produtos tóxicos ao coração, fígado e rins para fazer rejuvenescimento da pele. De acordo com a dermatologista Elisete Croco, coordenadora do Departamento de Cosmiatria da Sociedade Brasileira de Dermatologia, esse tipo de peeling é indicado para quem busca rejuvenescimento intenso da pele ou tratamento de cicatrizes de acnes profundas. Mas ela ressalta que, devido ao risco, também é necessário fazer exames laboratoriais antes do procedimento. O paciente precisa ser submetido a alguns exames laboratoriais antes de fazer o procedimento, para checar a saúde dos rins, eletrocardiograma para checar a saúde do coração, para ver se não tem nenhum tipo de arritmia, porque durante a aplicação do fenol pode acontecer algum tipo de arritmia no paciente. Os cuidados, as contraindicações principalmente são para pessoas que têm esses problemas ou pacientes com pele muito morena, ou que não possam ficar afastados durante muitos dias das suas atividades laborativas porque requer um período de recuperação grande. Também, de acordo com nota da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o peeling de fenol deve ser realizado por médicos dermatologistas em ambiente hospitalar, com o paciente anestesiado e monitoramento cardíaco, e que o procedimento, quando bem realizado e monitorado, produz resultados excelentes. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Estação da Notícia. O governo federal enviou ao Congresso Nacional nesta terça-feira o segundo projeto de regulamentação da reforma tributária do consumo. O texto trata, entre outros assuntos, do Comitê Gestor do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Esse órgão, com representantes de estados, Distrito Federal e municípios, vai ficar responsável, por exemplo, por evitar o efeito cumulativo do tributo, ou seja, vai limitar a incidência de impostos na cadeia de produção e de circulação de bens e serviços. Segundo o Ministério da Fazenda, o Comitê Gestor do IBS fará ainda a distribuição do dinheiro da arrecadação entre estados, Distrito Federal e municípios e vai decidir sobre o contencioso administrativo do novo tributo, ou seja, sobre as disputas
administrativas e judiciais envolvendo o imposto. A estrutura do Comitê Gestor do IBS terá 7 instâncias, sendo o Conselho Superior a instância máxima de deliberação. Além disso, conforme o projeto apresentado nesta terça-feira pelo governo federal ao Congresso Nacional, a implementação do Comitê Gestor do IBS será financiada pela União de 2025 até 2028 e custará 3 bilhões e 800 milhões de reais. Manuel Procópio Júnior, diretor do programa da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, destacou que o Comitê Gestor não é um órgão estranho aos entes federativos. O Comitê Gestor não é outra coisa senão a reunião de estados e municípios. E é importante que se tenha esta visão para que a gente entenda e coloque o Comitê Gestor no seu adequado contexto. Portanto, não é nada estranho, não é algo alheio a estados e municípios, é tão somente a reunião deles e os papéis que são atribuídos, as competências que são atribuídas ao Comitê Gestor são absolutamente cruciais. Sem este órgão, a reforma tributária não se sustenta. A reforma tributária foi promulgada em dezembro do ano passado e o primeiro projeto de regulamentação foi enviado ao Congresso em abril. Ele cria o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS e terá a gestão compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios, além de criar também a CBS, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, uma fusão do IPI, PIS e COFINS, que será gerida pela União. Esses 2 novos impostos, o IBS e a CBS, compõem o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, que tem a alíquota média prevista de 26,5%. Agora, os 2 projetos de regulamentação da reforma tributária aguardam a análise do Congresso Nacional. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri. Estação da Notícia. Informações científicas sobre o estado atual dos oceanos, envolvendo aspectos físicos, químicos, ecológicos e socioeconômicos, são tema de um novo relatório divulgado pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O documento aponta um avançado processo de aquecimento das águas, além de acidificação e queda das taxas de oxigênio em ambiente marinho. Os pesquisadores observam também que a disponibilidade de oxigênio vem caindo no ambiente marinho em decorrência da poluição, o que afeta as espécies e a biodiversidade. No outro ponto, um dos principais alertas do documento, publicado nesta segunda-feira, envolve a elevação das temperaturas dos oceanos. O monitoramento tem revelado que isso ocorre não apenas nas águas superficiais. Embora apenas 25% do fundo do oceano seja mapeado atualmente, o aquecimento em zonas mais profundas já ocorre em um ritmo sem precedentes. O ano de 2023 registrou recordes em temperaturas oceânicas. Segundo dados divulgados no ano passado pela NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, nos últimos 30 anos, o nível dos oceanos teve uma elevação média de 9 centímetros. O novo relatório, divulgado pela Unesco, destaca que esse processo irá se acelerar e está relacionado com o aquecimento global do planeta, resultado do excesso de emissão de gás carbônico e de outros gases de efeito estufa. O documento cita ainda que o derretimento das massas de gelo na Groenlândia e na Antártica Ocidental contribui para a elevação dos mares. Menciona danos causados por tsunamis, geralmente provocados por terremotos, que podem ser mais catastróficos diante da subida do nível do mar. Além disso, os tsunamis de fontes não sísmicas, como deslizamentos de terra e atividades vulcânicas, poderão se tornar mais frequentes. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Estação da Notícia. A Agência Nacional de Saúde anunciou nesta terça-feira que os planos de saúde individuais e familiares terão reajuste anual máximo de 6,91%, que valerá para o período de maio de 2024 a abril de 2025. O Brasil possui quase 8 milhões de beneficiários desses tipos de planos. O reajuste pode ser aplicado no mês de aniversário do contrato, quando o plano foi contratado. Para os contratos com aniversário em maio e junho, a cobrança deverá ser iniciada em julho ou, no máximo, em agosto, mas retroagindo até o mês de aniversário do contrato. De acordo com a agência, o reajuste de 6,91% é um teto, o que significa que as operadoras podem aplicar valores menores, mas nunca ultrapassar esse percentual. Os planos individuais são aqueles celebrados diretamente com as operadoras e a própria pessoa contratante. Os demais, ou seja, mais de 80%, são os chamados coletivos, empresariais ou por adesão a associações corporativas, com reajustes não determinados pela ANS. O Instituto de Defesa de Consumidores, IDEC, reforçou o pedido para que seja discutida a regulação desses planos coletivos. De acordo com o Instituto, os beneficiários ficam desprotegidos e precisam suportar reajustes que têm aumentos abusivos, chegando à casa dos 20% ou mais. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Estação da Notícia.